Décadas de 2000 e 2010, houve uma explosão de shopping centers por todo o país. Juntamente com eles, a abertura de salas de cinema. Já não era mais preciso ir até o centro para assistir um filme. Bastava ir até o shopping mais próximo de sua casa. A questão não era mais ter seu filme sendo exibido na melhor sala do Rio de Janeiro, e sim tê-lo no maior e mais diverso número de salas. A mudança da situação socioeconômica do país se refletiu não só nas temáticas das produções nacionais, mas também em seus gêneros e forma de produção. Este novo modelo de produção resultou em uma série de filmes brasileiros que voltaram a ser fortemente assistidos pelo público nacional, atingindo recordes de bilheteria. Tamanha visualização não ocorria desde as chanchadas. Paulo Emílio Salles Gomes apresenta o fenômeno que ocorreu entre as décadas de 1940 e 1950, com os filmes da Atlântida, onde surge uma produção estável de filmes de sucesso, que seguem os padrões de roteiro e de produção ocidentais, americano, porém com o conteúdo que surge da vida e da cultura brasileira. Essa proximidade maior da chanchada com o público se dá pois esse sentia a necessidade de ver na tela algo legitimamente brasileiro, mesmo que não fosse fonte de uma cultura completamente contrastante, como ocorre em outros países, tal como Índia e Egito, uma vez que o Brasil é um prolongamento do Ocidente. Mas em busca de um cinema que fora se tecendo com características próprias, indicativas de vigor e personalidade, com muito humor, romance, números musicais e ação características comuns às chanchadas da Atlântida, além de forte Star System com os atores vindos muitas vezes do rádio, em um esquema de produção rápido e barato que permitia a realização de vários filmes ao longo do ano. Uma das principais diferenças entre a chanchada da década de 1940 e 1950 e os Globo Filmes de comédia se dá naqueles que são representados. As chanchadas tinham como protagonistas personagens de classe C e D, apresentando seus conflitos e problemas cotidianos, com um humor. É por isso que é possível encontrar uma certa crítica social nesses filmes. Afinal, é impossível falar dos problemas cotidianos sem apontar falhas na administração política das cidades. Em Nem Sansão nem Dalila, Carlos Manga apresenta suas críticas à democracia brasileira nas falas de Horácio, que defende que a política é burocracia. Trabalhadores de Gaza, a situação política nacional tá uma pouca vergonha. As mamatas andam soltas por aí e todos querem se defender. Por isso eu exijo nos camelos tacômetro. Por falar em tacômetro, vocês souberam daquele meu caso da padaria que bateu no lotação? Oh, foi uma coisa horrorosa, horrorosa. Esse viés de crítica social, mesmo que implícita, não se encontra no Globo Filmes dos anos 2000 e 2010, pois retratam uma classe média cujas únicas questões são de âmbito familiar e interno sem ter um contato real com a realidade social brasileira. Verdade, o teu casamento tá em crise. Que crise? Imagina, eu e o João temos um filho saudável, um apartamento próprio, minha carreira vai bem, a dele também, temos um bom carro, uma empregada de confiança, viajamos pro exterior uma vez por ano, enfim, uma vida maravilhosa. O que pode faltar no nosso casamento? Cláudio, come uma fruta. Café puro de manhã, veneno. Sabia? Porque eu mesma tenho uma prima que é uma vizinha com um tio que o homem só tomava café puro. O que ele fugiu de casa porque não aguentava mais a mulher dele reclamando dele tomar café. O tio Olavo deu essa loja pra gente, é? Não tem pra gente. Não tem... Não tem nós. Mas... E... Na verdade, eu gostaria muito de abrir um salão pra mim. Mas o tio Olavinho disse que não dá dinheiro, não. Te amo. Eu também te amo, Tino. O primeiro filme nascido desse cenário foi Se Eu Fosse Você, de 2006, dirigido por Daniel Filho,
que assumiu no ano anterior o cargo de diretor artístico da empresa Globo Filmes, selo do Grupo Globo voltado para a produção cinematográfica, e que havia auxiliado a ascensão da Rede Globo de televisão nos anos 1970. Estabeleceu-se, então, um modelo do que viria a ser a marca de filmes desse gênero, as Globos Chanchadas, termo cunhado pelo cineasta Guilherme de Almeida Prado em 2008. A fórmula era simples e visava o sucesso imediato dos filmes produzidos. Junta-se atores globais já conhecidos e de alta conexão com o público, através da empatia e aproximação do espectador com esses atores através da televisão, que funcionam como iscas para que o público se torne interessado. Mas a fórmula matemática de se gastar o mínimo possível em produções rápidas e fáceis visando um maior lucro. Adiciona-se roteiros genéricos com narrativas engessadas altamente copiadas dos grandes sucessos norte-americanos, com casais apaixonados e protagonistas que precisam superar obstáculos no clássico modelo da jornada do herói. E tem-se blockbusters brasileiros. O fato de a televisão ser o maior canal de marketing para esses filmes e esses serem chamarizes para a televisão somente soma a favor, criando um sistema de marketing e propaganda que basicamente se retroalimenta sem muita manutenção ser necessária. No caso de Se Eu Fosse Você, o tiro é certeiro, criando a situação inusitada da troca de corpos e as gags divertidas ao longo do filme, temos um sucesso. O filme teve orçamento de 5 milhões e rendeu mais de 28 milhões, sendo lançado em 197 salas com público de mais de 3 milhões de espectadores. A partir de Se Eu Fosse Você, com o modelo dando certo, vários filmes nacionais foram produzidos da mesma forma. Parece ter sido um pequeno, porém significativo passo em direção a um velho sonho de se fazer uma indústria nacional, desejo que perdura desde a criação e o fim da Companhia Vera Cruz de São Paulo. Porém, nem tudo são flores, e assim como qualquer modelo de atividade capitalista, tem seus dois lados da moeda. As Globos Chanchadas também se valem de pontos positivos e negativos. Embora, através dela, o número de filmes brasileiros nas salas de exibição tenham aumentado, é preciso observar de que forma e com qual impacto isso atinge o público. A maioria das produções da Globo Filmes foram sucesso de bilheteria, como é o caso de Pernas pro Ar, de 2010, e Até que a Sorte Nos Separe, de 2012, de Roberto Santucci, contando com atores globais como Ingrid Guimarães no primeiro e Leandro Hassum no segundo, e todas as facilidades de distribuição e exibição na TV aberta e fechada, além do marketing de publicidade envolvido. De Pernas pro Ar teve uma receita de 35 milhões e fez mais de 3 milhões de espectadores, tendo seguido com sucesso em franquia de mais de 2 filmes, o terceiro a estrear em março de 2017. Até que a Sorte Nos Separe foi exibido em 425 salas, com público de mais de 3 milhões de espectadores e renda de mais de 36 milhões, sendo seu orçamento de 6 milhões. E esse também rendeu mais 2 sequências. É interessante notar que o ano de 2012, de acordo com o informe anual da Ancine, foi marcado pelo aumento da média das salas ocupadas pelos lançamentos nacionais. Os títulos brasileiros foram lançados em média em 63 salas, contra 48 salas em 2011, indicando estratégias de distribuição mais arrojadas de ocupação no mercado. Mas é no conteúdo que temos os piores desempenhos. É preciso analisar que tipo de histórias e personagens estão sendo mostrados nas telas. A massiva ocupação das Globos Chanchadas retira a oportunidade de filmes pensados, com o rigor técnico e artístico de serem exibidos para o público geral. Para assistir um bom filme, é necessário cavar em salas específicas no centro, ao passo de que a esvaziada de conteúdo e produção, comédia global está ao alcance. Observando os personagens, todos são fúteis e vazias representações de estereótipos. Em Se Eu Fosse Você, temos a loira gostosa, Danielle Vinitz, a mulher que se preocupa demais com o trabalho e os filhos, com os estereótipos de mulherzinha fresca quando Tony Ramos é tomado pelo corpo da mulher e os mesmos para quando Glória Pires está no corpo do marido, fanfarrão, fã alucinado de futebol e de cerveja aos domingos. Não há discussão de sexos, identidade de gênero. A narrativa permanece plana. Ingrid Guimarães, em De Pernas pro Ar, poderia ser a protagonista mulher que tem em primeiro plano seu trabalho. Não fossem as repetidas investidas conservadoras do filme de educar a personagem de que ela não deve ser independente, não pode abandonar ou colocar em segundo plano marido e família. Seu personagem é cômico e forçado.
Vou ligar pra fábrica agora, pedir pra levar as amostras lá pra casa. Alice, calma. Uma gerência de marketing tem um problema. Tá, qual o problema? São 12 horas de trabalho por dia, 8 viagens por mês e férias, nem pensar. Tá. Esse cargo acabou com o casamento de 3 dos 4 últimos gerentes. Quase acabou com o meu. Não tem problema não, Carlos. João me apoia em tudo, meu marido é ótimo. Fica tranquila. Até que a sorte nos separe, também não foge disso. Rimos do gordinho da academia e da loira consumista e fútil. E com esses 2 filmes, começados sorrateiramente com Se Eu Fosse Você, temos nas temáticas o termo que está muito em voga nos filmes, em especial dos anos 2010 para frente, a money chanchada. Filha, que novela é essa? Que isso? Onde é que já se viu uma filha tratar uma mãe assim, desse jeito? É, porque ela era pobre, ficou rica e agora tem vergonha da mãe. Até parece que quem fica rico destrata a família. Dona Jane, sua mãe de Miami. E deixa tocar, inferno. Gente rica de nascença que é besta. Quem foi pobre não, meu amor, porque a pobreza educa. Eu sei do que eu tô falando, não tô falando porque não. Tô falando com propriedade disso. É verdade, eu sei, já fui pobre, voltaria a ser pobre tranquilamente na minha vida, não teria o menor problema quanto a isso. Não sou desses perua fútil que fica por aí, não, tipo a... Hi, friend! Ai, Debinha! Viemos de um culto ao sexo, com a porno chanchada, para um culto ao dinheiro. Era raro se ter personagens que trabalhavam, mas agora é sempre importante que seja de destaque a situação econômica da personagem. O grande problema das money chanchadas é sempre o efeito colateral. Saindo do cinema e nos dirigindo ao ponto de ônibus, eis que a catarse e o escapismo se desfazem. O espectador descobre que foi iludido, continua pobre. Enquanto sonhava, dezenas de oportunistas quebraram os porquinhos e fartaram-se no seu lugar. A money chanchada, amigos, é o novo ópio do povo. Ormond, 2016. O ópio do povo, ou o circo da velha política do pão e circo, não é inocente. O tipo de filme que chega na maioria das salas de cinema não é só um passatempo. Ele, além de criar a ilusão desse escapismo e de que tudo podemos, educa fortemente o espectador. Pode-se agir diferente, desde que seja bem casado e não fuja às suas expectativas do papel de ser mãe. Correr atrás da carreira é bom, mas só se não for atrapalhar a família. Obter sucesso financeiro, embora no caso de Tino duvidável, já que nunca é fruto de trabalho, é uma ótima coisa, mas não comemore demais. O que vale mesmo são os valores familiares e quem você tem por perto. Criamos nas telas um espelho do brasileiro, fútil, estereotipado e calhordas em seu comportamento, vivendo a vida através dos jeitinhos, conformado e acostumado, nivelando tudo por baixo, seja na qualidade do nosso cinema, seja na saúde ou na educação, e também na educação do audiovisual, que se conforma com filmes de pouca técnica e estudo, chegando aos festivais e mostras sem nenhum filtro apenas porque se auto-intitulou de filme. Tudo isso sob a desculpa de que o melhor está por vir. A situação vai melhorar, vamos ganhar nas loterias que não jogamos e a vida será bela. Parafraseado por Andréa Ormond, na revista Cinética de 1 de setembro de 2016, Ângelo Monteiro, poeta pernambucano, em O Tratado da Lavação da Burra, de 1978, acertou em cheio. O brasileiro vive da esperança de uma redenção pelo menor esforço. O sonho de um futuro que virá, mas nunca chega. É triste. Devemos esperar, mas não nas confortáveis cadeiras do multiplex, mais próximo de nossas casas, e esperar através de ações e mudanças. Temos que trazer para as telas acessíveis os bons filmes do cinema brasileiro, não nos conformando e mostrando a todos que somos tão capazes quanto qualquer outro país de fazer filmes de qualidade que cubram os próprios custos e que paguem suas produções.